Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 5 de maio. Raquel estava visivelmente perturbada, os olhos fixos na mala diante dela e em Ivan, que parecia igualmente tenso. O conteúdo daquela mala era algo que ambos sabiam que poderia mudar tudo. Ivan, eu realmente temo que a gente seja preso por causa disso. Não sei o que fazer. Se alguém descobrir que temos isso, estaremos em apuros. Sua voz tremia de medo, mas também de incredulidade. O peso da descoberta era grande demais para ignorar. Ivan, com um olhar sério, respondeu: Raquel, não podemos fazer nada agora. Se a gente denunciar, vai ser como colocar um alvo nas nossas costas. Precisamos manter isso em segredo, por enquanto. Eles sabiam que a situação era delicada, e as consequências de qualquer erro seriam irreversíveis. Ambos sentiam o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Enquanto isso, Maria de Fátima, sempre calculista, estava dando conselhos a Solange. Solange, você precisa agir rápido. Chame Odete para jantar na sua casa. Ela vai se sentir importante, de certa forma, vai ver isso como uma oportunidade de se aproximar mais de você. Isso vai te ajudar a se afastar de Afonso. É um jogo, e você precisa jogar com as cartas que tem. Solange olhou para Maria de Fátima, ainda insegura sobre as intenções da amiga, mas sabia que não tinha muitas opções. Você tem certeza, Fátima? Não sei se isso vai funcionar. Maria de Fátima sorriu, confiante, como sempre. Tenho. E você vai ver que, aos poucos, vamos conseguir fazer Afonso se afastar de você. Confie em mim. Com a decisão tomada, Raquel e Ivan decidiram agir com cautela. Temos que manter isso longe de qualquer curiosidade. Vamos guardar no cofre do banco, onde ninguém vai poder chegar até nós, disse Ivan, com uma calma fria que disfarçava o nervosismo. Raquel concordou com a cabeça, embora o desconforto ainda fosse visível em seu rosto. Ela não conseguia deixar de se preocupar com as consequências dessa decisão. Na manhã seguinte, Renato e Leila se encontraram novamente, como se o destino estivesse sempre os colocando no mesmo caminho. Eu não sei por que ainda estou fazendo isso, Renato, disse Leila, com um tom de voz que misturava frustração e curiosidade. Estou perdendo meu foco, e nem sei mais o que esperar de tudo isso. Renato olhou para ela com um olhar atento. Você está apenas começando, Leila. Às vezes é preciso se perder para se encontrar. Não tenha medo do que está por vir, apenas siga o fluxo. Vamos aproveitar essa oportunidade. Sardinha não vai nos deixar na mão. Leila, embora ainda insegura, não tinha muitas alternativas. Era tudo ou nada. Raquel, mais tarde, encontrou Maria de Fátima, tentando disfarçar o nervosismo. Raquel, você doou os pertences de Rubinho, como me disse. Maria de Fátima questionou com uma falsa ingenuidade, embora seu olhar fosse afiado. Raquel, com um sorriso forçado, respondeu: sim, claro, eu fiz tudo o que você pediu. Todos os pertences dele já estão com a caridade. Não se preocupe, Fátima, fiz tudo certo. A mentira saiu facilmente de seus lábios, mas, por dentro, ela sabia que não estava sendo completamente honesta. Maria de Fátima, porém, observou-a com atenção, percebendo que algo não estava certo. Eu sinto que você e Ivan não estão me contando toda a verdade, Raquel. E eu não gosto disso, disse ela, sua voz carregada de uma ameaça disfarçada. Enquanto isso, Ivan estava sozinho, refletindo sobre a situação. Ele não podia ignorar uma sensação crescente de que o conteúdo da mala talvez não fosse de Rubinho, como inicialmente pensara. Eu não sei, Raquel. Isso não faz sentido. A sensação que tenho é que isso tem algo a ver com Renato. Talvez ele tenha mais envolvimento nisso do que imaginamos. Ele sentia que estava cada vez mais enredado em uma teia de mentiras e intrigas. O medo de estar no caminho errado era grande, mas ele sabia que não havia como voltar atrás agora. Maria de Fátima, sempre atenta às mínimas pistas, se encontrou com César mais tarde. Eu senti que Raquel e Ivan mentiram para mim, César. Eu sou boa em perceber quando alguém não está sendo transparente. E eu acho que estamos lidando com algo muito mais perigoso do que eles querem admitir. César, com uma expressão de preocupação, não conseguia deixar de se perguntar o que exatamente Raquel e Ivan estavam escondendo. Ele sabia que,
Em um jogo como aquele, a confiança era algo frágil. Será que estão nos envolvimentos com Rubinho? Ou há algo ainda mais sombrio por trás disso? Maria de Fátima, com uma leve risada irônica, respondeu: eu só sei que vamos descobrir em breve, César. E, quando isso acontecer, tudo vai mudar. Na casa de Solange, o ambiente estava tenso. Odete finalmente chegou para o tão aguardado jantar. Solange, tentando esconder sua apreensão, a recebeu com um sorriso forçado. Odete, que bom que você pôde vir. Eu estava ansiosa para conversar mais com você. Odete, com seu olhar afiado e calculista, sorriu de volta, mas sua mente estava longe. Ela já tinha outros planos em mente. Eu que agradeço, Solange. Sabe, sempre tive curiosidade sobre as coisas que acontecem por aqui. Espero que esse jantar seja o início de uma boa conversa entre nós. Terça-feira, 6 de maio. Odete estava atenta a cada detalhe do jantar na casa de Solange, e não perdeu a chance de registrar, com uma expressão sutilmente satisfeita, o momento em que Maria de Fátima cumprimentava Afonso. Sua câmera capturava a cena, como se ela estivesse guardando o momento para algo mais tarde. Mas o que a interessava mesmo era a reação dos outros, e a forma como as tensões se desenrolavam ao seu redor. Celina, que estava ao lado de Afonso, não deixou de notar o comportamento de Odete. Ela observou quando, em um gesto ousado e disfarçado, Odete começou a flertar com o garçom recém-contratado para o evento. Celina, por um momento, trocou um olhar com Afonso, que parecia igualmente surpreso. Ela não perde uma oportunidade, não é? Comentou Celina, em tom baixo, sem esconder sua desaprovação. Afonso apenas assentiu com a cabeça, sem responder, mas seus olhos refletiam a inquietação crescente com o comportamento de Odete. Solange, que estava ao centro da conversa, sentiu um desconforto crescente. Observava Odete com um olhar crítico e, por um momento, a sensação de insulto a invadiu. Está querendo me humilhar na minha própria casa, pensou Solange, tentando manter a compostura. A tensão no ar era palpável, e Solange teve dificuldades para esconder o desconforto, especialmente quando percebeu a atitude de Odete em relação ao jantar e aos presentes. Ela olhou furtivamente para Afonso, que parecia distante. Solange sabia que ele já desconfiava de sua mãe, mas ela não esperava que a situação tomasse essa proporção. Quando Afonso descobriu a tentativa de suborno de sua mãe, sua reação foi ainda mais intensa do que ela imaginava. Ele se levantou abruptamente, irritado, e encarou Odete com fúria. Eu não acredito nisso. Isso é inaceitável, Odete, disse ele, com a voz tremendo de raiva. Solange se sentiu ainda mais humilhada, mas não conseguiu encontrar palavras para defender a mãe. A discussão entre eles tomou uma proporção que deixou todos os presentes em silêncio. Do outro lado da casa, Maria de Fátima, que havia observado tudo com um sorriso disfarçado, se reuniu com César. Ela estava visivelmente satisfeita com o resultado do conflito. Você viu, César? Odete e Solange se enfrentando, e Afonso agora é quem se vê no meio disso tudo. Essa briga vai render, você vai ver. Maria de Fátima comentou com um ar de triunfo, quase como se já estivesse antecipando os próximos passos. Isso vai nos ajudar, com certeza, completou ela, deixando claro que via discórdia entre as mulheres como uma oportunidade para seus próprios planos. Enquanto isso, Heleninha estava em um momento mais introspectivo. Ela se aproximou de Ivan, sentindo-se mais à vontade para falar sobre algo que a incomodava. Ivan, eu voltei a pintar. Não porque eu tenha vontade de ser artista, mas porque, depois daquela conversa que tivemos, eu senti que precisava disso. Pintar me faz sentir que estou controlando alguma coisa, entende? A voz de Heleninha estava cheia de sinceridade, e Ivan, tocado pela revelação, sorriu para ela. Fico feliz que tenha encontrado algo para se reconectar. Heleninha, a pintura é uma forma de expressão maravilhosa. Não importa o que você faça com ela, o importante é que você se sinta bem. A troca de palavras foi breve, mas trouxe um alívio para Heleninha, que sentia que, de alguma forma, estava começando a lidar melhor com os próprios sentimentos. Por outro lado, Bartolomeu, que sempre tinha algo a dizer, entrou na sala de Eunice, visivelmente irritado. Fui demitido, Eunice. Não aguento mais esse jogo de interesse. Eles me descartaram como se fosse nada. Ele jogou o envelope sobre a mesa, sinalizando sua frustração. Eunice, que estava concentrada em outros assuntos, levantou os olhos para ele e suspirou. Bartolomeu, você sabia que isso ia acontecer. O jogo é implacável,
E agora você precisa seguir em frente. Não adianta se desesperar agora. Ela não estava sendo insensível, mas sabia que a demissão de Bartolomeu fazia parte de algo maior, algo que ele talvez ainda não conseguisse entender. Ele olhou para ela, balançando a cabeça. Eu não me importo mais com esse jogo. Quero mais é que todo mundo se dane, disse ele, saindo do cômodo em um estado de indignação. Enquanto isso, Raquel se encontrava mais uma vez em uma situação delicada. Ela recebeu de Fátima um envelope de dinheiro, e a expressão dela ficou ainda mais tensa quando Fátima explicou. Esse é o pagamento do seguro de Rubinho. Eu sabia que você ia se preocupar com isso, então estou entregando a você para que possa ficar tranquila. Raquel, no entanto, não conseguiu esconder a desconfiança. Ela olhou para o envelope, sua mente correndo com dúvidas e preocupações. Fátima, por que você está me dando isso? O que está acontecendo realmente? Fátima, com um sorriso irônico, respondeu, Raquel, você sabe como as coisas funcionam. Eu só quero garantir que você tenha tudo o que precisa. Não se preocupe com nada. Mas Raquel sentia que havia mais por trás daquela entrega. A dúvida estava plantada em sua mente, e ela não sabia mais em quem confiar. Quarta-feira, 7 de maio. Maria de Fátima, com seu jeito calculista, se aproximou de César enquanto tomavam café na sala. Ela estava visivelmente pensativa, como se estivesse ponderando algo que não conseguia mais ignorar. César, você já parou para pensar que talvez Rubinho tenha roubado o dinheiro de Marco Aurélio? Ela disse, quebrando o silêncio. César levantou a sobrancelha, surpreso com a acusação. O que você quer dizer com isso, Maria de Fátima? Ele perguntou, tentando manter a calma. Maria de Fátima sorriu, como se estivesse soltando uma bomba. Eu acho que, de alguma forma, Rubinho tem o que Marco Aurélio perdeu, e não seria a primeira vez que ele agiria por conta própria, não é? César ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que ela sugeria. Ele não conseguia descartar completamente a ideia, mas sabia que isso poderia ser uma cilada. Vamos ficar de olho nisso, ele respondeu, com a sensação de que o mistério só estava começando a tomar forma. Do outro lado da casa, Fernanda se aproximou de sua mãe, Odete, e a encontrou em um momento de reflexão. Mãe, você precisa contar para Bartolomeu que você será modelo de uma campanha. Ele tem direito de saber, e acho que vai entender sua decisão, aconselhou Fernanda, tentando suavizar a situação. Odete, com seu olhar calculista, respondeu, não sei, Fernanda. Bartolomeu é teimoso, e ele vai achar que estou me distraindo. Eu prefiro não contar por enquanto. Mas Fernanda não estava convencida. Você não pode esconder isso de ninguém, especialmente de alguém tão próximo. Ele vai perceber em breve, e pode até ficar magoado. Odete fez um gesto com a mão, como se quisesse afastar a ideia. Deixe comigo, Fernanda. Eu sei o que estou fazendo. Enquanto isso, Raquel, que já estava lidando com vários dilemas em sua vida, não conseguiu esconder os ciúmes ao perceber a proximidade de Ivan com Heleninha. Cada gesto deles, cada troca de palavras, parecia incomodar Raquel de uma forma que ela não conseguia controlar. Ela sabia que Ivan estava apenas sendo gentil, mas o sentimento de insegurança a dominava. Será que ele está se interessando por ela? Pensava Raquel, tentando racionalizar suas emoções, mas não conseguia afastar o desconforto. Ela tentou disfarçar, mas a insegurança ficou evidente em seu olhar. Poliana, por outro lado, percebeu o que estava acontecendo e decidiu falar com Raquel sobre isso. Raquel, você não precisa ficar com ciúmes, mas a verdade é que Maria de Fátima procurou Ivan. Fiquei sabendo de algo estranho, e é melhor você ficar atenta. Raquel, com os olhos arregalados, não conseguia esconder a surpresa. O que Maria de Fátima quer com Ivan? Isso não está certo. Ela sempre tem algo por trás. Poliana não sabia exatamente quais eram as intenções de Maria de Fátima, mas estava certa de que algo estava acontecendo, e era melhor que Raquel soubesse o mais rápido possível. No entanto, a situação de Heleninha estava prestes a ficar ainda mais tensa. Maria de Fátima, sempre pronta para manipular as situações, decidiu provocar um acidente para sensibilizar Raquel e jogar mais uma carta no jogo. Quando Raquel chegou ao local, encontrou Heleninha caída no chão, aparentemente machucada. Maria de Fátima estava lá, observando de longe, com um sorriso sutil, como se estivesse em um jogo, e Raquel, tomada pela preocupação, correu até ela, sem perceber o truque armado por Maria de Fátima. Raquel, me ajude, eu estou mal. Heleninha gritou, e Raquel, completamente tomada pela situação,
se apressou em socorrê-la, sem saber que tudo aquilo fazia parte de um plano para manipular seus sentimentos. Luciano, que observava de longe, sabia que Ivan estava entrando em um território perigoso. Ele se aproximou do executivo e, com um tom de cautela, disse: Ivan, cuidado com sua relação com Heleninha. Ela está demonstrando mais interesse em você do que você imagina. Isso pode complicar as coisas. Ivan, já ciente da tensão entre ele e Heleninha, deu um suspiro exasperado. Não vejo nada demais. Ela só está sendo gentil, Luciano. Não vou me envolver em fofocas. Luciano, no entanto, não estava tão convencido. Eu sei que você tem bons sentimentos, mas tenha cuidado. Heleninha não é exatamente uma pessoa previsível. Por fim, a situação culminou de forma inesperada quando Ivan, tentando aliviar a tensão, convidou Heleninha para acompanhá-lo até o restaurante. Quando ela chegou, se deparou com Raquel, e isso acabou criando um desconforto imenso. Heleninha, essa é Raquel, minha esposa, disse Ivan, tentando suavizar o momento, mas Heleninha, visivelmente decepcionada, não conseguiu esconder o que sentia. O choque e a desilusão ficaram estampados em seu rosto. Raquel, por sua vez, também não parecia confortável com a situação. A tensão entre os três se tornou evidente, e o ambiente estava carregado de sentimentos não resolvidos. Quinta-feira, 8 de maio. Maria de Fátima, sempre pronta para criar cenas, se aproveitou de uma situação para se fazer de vítima. Na exposição de Heleninha, ela fingiu passar mal ao ver Raquel se aproximando. Oh, meu Deus, estou me sentindo mal, ela exclamou dramaticamente, colocando a mão na testa e fazendo um gesto como se fosse desmaiar. Raquel, que estava prestes a cumprimentar Heleninha, se assustou com a reação de Maria de Fátima e se aproximou dela. Maria de Fátima, você está bem? Posso ajudar em algo? Maria de Fátima, com um sorriso dissimulado, respondeu em um tom fraco: acho que é só um mal-estar, Raquel. Mas não se preocupe, logo passa. Ela olhou de canto para Odete, que observava atentamente a cena, como se já soubesse que tudo aquilo fazia parte de uma estratégia para mexer com Raquel. Raquel, sentindo-se desconfortável, fez um gesto com a mão, afastando-se de Maria de Fátima. A tensão estava evidente, e a situação logo tomaria um rumo inesperado. Quando Raquel se afastou de Maria de Fátima, ela encontrou Ivan, que a observava preocupado. O que aconteceu? Ivan perguntou, e Raquel, já visivelmente irritada, respondeu: Maria de Fátima está jogando sujo de novo. Fingiu passar mal para me desestabilizar. E para piorar, quando Heleninha me viu, teve uma crise de ciúmes. Ivan ficou em silêncio por um momento, percebendo que as coisas estavam saindo do controle. Raquel, você sabe que Maria de Fátima é manipuladora, mas não deixe que isso te afete. Heleninha está confusa, mas ela é uma boa pessoa. Raquel suspirou, tentando controlar suas emoções. Eu sei, mas não posso ignorar o quanto ela tem se aproximado de você, Ivan. E isso me incomoda. Enquanto isso, Tiago, sempre preocupado com sua mãe, começou a ficar inquieto com o sumiço de Heleninha. Ele a procurava em todos os lugares, sem sucesso. Onde ela está? Por que não voltou para casa ainda? Pensava ele, o coração apertado pela preocupação. A angústia de Tiago aumentava, e a situação só piorava quando Heleninha chegou em casa, acompanhada por policiais. A cena foi chocante. Tiago correu até a porta ao ouvir o barulho, e ao vê-la entrar, com a presença dos policiais, ele não pôde deixar de perguntar o que estava acontecendo. Mãe, o que aconteceu? Por que está com a polícia? Heleninha, visivelmente abalada, tentou esconder o que realmente aconteceu, mas o peso da situação era claro. Tiago, está tudo bem. Eu só precisei de ajuda. Ela não queria contar os detalhes, mas Tiago sabia que algo estava muito errado. Enquanto a tensão aumentava, Maria de Fátima, sempre com seus planos maliciosos, procurou Raquel com uma proposta inusitada. Raquel, que tal alugarmos um apartamento juntas? Eu sei que você está passando por dificuldades, e seria uma boa para as duas ficarmos mais próximas, não acha? Maria de Fátima tentava se mostrar prestativa, mas a ideia não soava nada convincente para Raquel. Eu não sei, Maria de Fátima. Não sei se seria uma boa ideia, mas vou pensar sobre isso. Ela não queria demonstrar muito interesse, mas estava começando a ver que a proposta poderia, de algum modo, ser útil para ela mesma. Odete, por sua vez, continuava sua intriga. Depois de observar Heleninha com Ivan e perceber a tensão crescente,
ela decidiu incentivar a amiga a não desistir do relacionamento. Heleninha, não desista de Ivan. Ele está demonstrando que se importa com você. Se você realmente quer algo com ele, tem que lutar, entende? Heleninha, com o coração dividido, olhou para Odete, e pela primeira vez, começou a se sentir segura com as palavras de apoio. Eu sei que Ivan gosta de mim, mas a Raquel está sempre por perto. Isso me deixa insegura. Odete, com um sorriso de confiança, respondeu, não se preocupe. Ivan vai perceber que você é quem ele quer. Basta dar tempo ao tempo. No entanto, enquanto o enredo se desenrolava, Fernanda se viu em um dilema próprio. André, sempre atento, a convidou para jantar em sua casa, e ela, ainda sem saber o que fazer com os sentimentos que começavam a surgir por ele, aceitou o convite. Claro, André. Eu adoraria jantar em sua casa. A gente precisa conversar mais. Fernanda estava começando a perceber que a relação com André poderia ser mais do que apenas uma amizade, mas ela também sabia que teria que lidar com os próprios sentimentos de forma cuidadosa. Raquel, por sua vez, estava determinada a dar um passo adiante em sua vida. Ela, então, decidiu alugar um apartamento no prédio de Ivan. A ideia de morar sozinha com a filha parecia cada vez mais atraente, ainda mais quando ela considerava a distância que isso colocaria entre ela e os problemas relacionados à sua convivência com Maria de Fátima. Será uma nova fase para nós, filha. Vamos recomeçar, ela disse para Daniela, tentando se convencer de que estava tomando a decisão certa. No entanto, o jogo de intrigas continuava. Odete, desconfiada da relação crescente entre Raquel e Maria de Fátima, resolveu procurar a própria Maria de Fátima para entender melhor o que estava acontecendo. Maria de Fátima, eu preciso saber qual é a sua relação com Raquel. Está muito claro que há algo entre vocês que eu não entendo. Maria de Fátima, com a mesma calma de sempre, sorriu, como se tivesse controlado a situação. Eu e Raquel estamos apenas tentando nos entender, Odete. Não há nada mais do que isso. Mas se você acha que há algo a mais, podemos conversar sobre isso também. Sexta-feira, 9 de maio. Maria de Fátima, com um sorriso astuto no rosto, revelou a Odete algo que mudaria completamente os rumos de sua estratégia. Odete, eu preciso te contar uma coisa que vai te surpreender. Raquel. Raquel é minha mãe. Odete, que sempre esteve atenta às informações que poderiam ser úteis para seus próprios planos, ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o impacto da revelação. Ela não esperava ouvir aquilo, mas, ao mesmo tempo, percebeu que isso poderia ser uma carta na manga para manipular ainda mais a situação. Interessante, Maria de Fátima. Isso muda muitas coisas. Agora que sei, podemos trabalhar juntas para fazer o que for necessário. Ambas, com um olhar cúmplice, selaram uma aliança que prometia ser extremamente perigosa para os envolvidos. Enquanto isso, Eunice não conseguia esconder sua empolgação e resolveu compartilhar uma novidade com Bartolomeu. Bartolomeu, tenho algo importante para te contar, disse ela, com um brilho nos olhos. Estou trabalhando como modelo. Vou participar de uma campanha importante e estou bastante animada com as oportunidades que surgiram. Bartolomeu, embora surpreso, não demonstrou qualquer tipo de entusiasmo. Ah, que bom, Eunice. Só espero que isso não interfira no nosso trabalho. Você sabe como as coisas são delicadas por aqui. Eunice, no entanto, estava muito mais focada em sua carreira do que nas preocupações de Bartolomeu. No meio de toda essa movimentação, Ivan começou a perceber uma mudança no comportamento de Maria de Fátima em relação a Raquel. Ele, que sempre teve um olhar atento para as nuances das pessoas ao seu redor, não podia deixar de estranhar a postura mais calma e controlada de Maria de Fátima. Essa mudança nela. Não sei se é uma boa ou uma má notícia, pensou Ivan, refletindo sobre o que poderia estar acontecendo por trás daquela fachada de aparente cordialidade. A desconfiança começou a se formar em sua mente. Raquel, por sua vez, também estava tentando entender as intenções de Maria de Fátima, mas tinha questões mais urgentes para lidar. Ela procurou Ivan e, com um olhar firme, lhe disse: conversei com Renato. E posso te garantir, aquela mala não pertence a ele. Tenho certeza disso. Ivan, embora ainda com algumas dúvidas, confiava na palavra de Raquel e, de certa forma, sentia-se aliviado por ela ter descartado a hipótese de Renato estar envolvido com a mala dos dólares. No entanto, a tensão entre Raquel e César estava longe de diminuir. Quando César apareceu no restaurante de Raquel, perguntando sobre o paradeiro de Maria de Fátima, Raquel não teve paciência e,
com tom frio e decidido, expulsou de seu estabelecimento. César, se você veio aqui atrás de Fátima, pode sair agora. Não quero você aqui. Já disse tudo o que tinha que dizer. César, sem entender o que realmente acontecia, ficou sem palavras, mas se retirou imediatamente, mais uma vez frustrado pela falta de respostas. Enquanto isso, Maria de Fátima, com sua habilidade em observar tudo ao seu redor, ouviu Raquel falar com Ivan, revelando sua intenção de entregar o conteúdo da mala a Marco Aurélio. Eu não posso mais esconder isso, Ivan. Vou entregar tudo a Marco Aurélio. Ele precisa saber da verdade sobre os dólares, e eu não quero me envolver mais do que já estou, Raquel disse, sem perceber que Maria de Fátima estava por perto, ouvindo atentamente. O olhar de Maria de Fátima, que até então parecia calculista, agora ficou mais afiado. Ela sabia que aquilo poderia ser o momento ideal para intervir e manipular a situação a seu favor. Com a aliança com Odete já formada e a confiança crescente em suas próprias estratégias, Maria de Fátima sentia que finalmente estava no controle da situação. Ela sabia que tinha o poder de influenciar as decisões de Raquel, se necessário, usaria isso para alcançar seus próprios objetivos. A próxima jogada estava prestes a ser feita, e o que parecia ser um simples mal-entendido, logo se transformaria em um jogo de poder e manipulação. Sábado, 10 de maio. Raquel, com um semblante sério e decidido, se negou a dar a chave do cofre para Ivan. Eu preciso de um tempo para pensar, Ivan, disse ela, com uma voz que não admitia discussão. Não podemos ser apressados com isso. Preciso entender melhor a situação antes de tomar qualquer decisão. Ivan, embora desconfortável com a falta de clareza de Raquel, tentou insistir, mas percebeu que ela estava irredutível. Tudo bem, Raquel. Eu vou esperar. Mas você sabe que esse segredo pode nos envolver ainda mais do que já estamos. Enquanto isso, Fátima e César se reuniram em um local discreto para discutir como poderiam impedir Raquel de ir até Marco Aurélio com a informação sobre os dólares. Ela não pode fazer isso, César, disse Fátima, com sua voz baixa e calculista. Se Raquel entregar os dólares, toda a nossa estratégia vai por água abaixo. Precisamos impedir que ela faça qualquer movimento até que a situação esteja sob nosso controle. César concordou, embora parecesse cada vez mais angustiado com o rumo dos acontecimentos. Então, o que vamos fazer? Precisamos agir rápido. Raquel, por sua vez, não estava sozinha nessa jornada. Decidiu ir ao banco com Gilda, na tentativa de resolver a situação de forma mais tranquila. No entanto, a visita ao banco tomou um rumo inesperado. Ao saírem de lá, Gilda foi atropelada por Olavo, que estava dirigindo em alta velocidade. O impacto foi forte, e Gilda caiu no chão com um grito de dor. Raquel, completamente desesperada, correu até ela, gritando por ajuda. Gilda, Gilda, está tudo bem? Por favor, me diga que está tudo bem. Olavo, assustado com o que acabará de fazer, não hesitou em levar Raquel e Gilda para casa, preocupado com a situação. Eu vou levar vocês para casa. Não pode ficar assim, disse ele, com um tom de urgência em sua voz. Em casa, Raquel, ainda em pânico, fez questão de esconder uma sacola debaixo da cama, uma tentativa de manter o que estava escondido longe dos olhares curiosos. Ninguém pode saber o que está aqui, pensou ela, com um olhar tenso. O segredo que ela guardava com tanto esforço parecia cada vez mais difícil de manter. Enquanto isso, Solange, ainda confusa com a situação, fez um teste de gravidez. Ela sentia que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. O teste, que poderia mudar completamente a sua vida, estava prestes a trazer à tona mais uma verdade desconfortável. Luciano, por outro lado, percebeu a crescente preocupação de Ivan. Você não está bem, Ivan. O que está acontecendo? Você está se sentindo sobrecarregado com tudo isso? Questionou ele, com uma expressão de preocupação. Ivan tentou disfarçar, mas não pôde evitar a tensão visível em seu rosto. Só estou pensando em como tudo isso vai terminar. Raquel está tomando decisões sem me consultar, e isso está me deixando nervoso. Enquanto isso, Fátima, sem perder tempo, orquestrou um plano ainda mais ousado. Sabendo que Raquel estava vulnerável e desconfiada, ela preparou uma estratégia para dopar Raquel e Gilda. Fátima, com sua habilidade de manipulação, conseguiu colocar algo no drink das duas, deixando-as sonolentas e indefesas. Agora é a minha chance de descobrir o que ela está escondendo, pensou Fátima, com um sorriso malicioso. Quando Raquel e Gilda caíram em um sono profundo, Fátima, com a ajuda de César,
procurou por qualquer pista que pudesse revelar o segredo de Raquel. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.